Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do CIE. Um tema muito interessante sobre processos seletivos, mitos, micos e verdades, né? Eu sou Luiz Coppola, Superintendente Nacional de Atendimento do CIE, e temos três convidados que vão falar um pouco sobre a sua experiência nesse tema de processos seletivos. Experiência vividas como candidatos e experiência também como profissionais promovendo a seleção de candidatos. Participa então com a gente a Vanessa Lobato. Vanessa é mineira, mãe de 3 filhos, assumiu a vice-presidência de Recursos Humanos do Grupo Santander no Brasil em setembro de 2013, com o desafio de fortalecer a atuação da área num contexto competitivo. Sua trajetória se deu nas áreas comerciais do segmento financeiro, onde teve a oportunidade de atuar em diversas funções, sendo, por último, superintendente da rede comercial no interior de São Paulo. Trabalhou também nos bancos Nacional e Unibanco. É formada em administração de empresas na PUC de Minas Gerais e pós-graduada em marketing na Universidade Federal de Minas Gerais. Seus hobbies são ler, dançar e estar com os filhos. A gente, o Fernando Luciano, diretor de talento do segmento de serviços digitais, novos negócios e inovação. Durante sua liderança em serviços digitais, o Fernando Luciano desenvolveu produtos como o Canto, Vivo Meu Show, Viva Música, Zoom, Vivo ADS, Vivo Meditação e Vivo NBA, etc. Foi membro do comitê Waira, Programa de Inovação Aberta e Empreendedorismo da Vivo. No seu desafio atual, o Fernando lidera o time de talentos na Vivo, que vem implementando soluções integradas de transformação cultural, atração, retenção de jovens talentos, com foco na diversidade. Desenvolvimento também de liderança, aceleração da inovação na área de pessoas. Então, seja bem-vindo também, Fernando. E o nosso terceiro convidado para debater hoje é o Teunis Marinho, administrador de empresas, atual presidente do Conselho Deliberativo da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, é coach e mentor para jovens CEOs, membro de conselhos consultivos de corporações, ex-presidente da BRH São Paulo. O Teunis trabalhou por mais de 28 anos no Grupo Bayer, foi presidente da Bayer Polímeros S.A., diretor-geral América Latina da área de negócios plásticos de engenharia e também comandou a divisão de óxido de ferro na Bayer da Alemanha e foi diretor de RH da Bayer S.A. Brasil, né? Sejam todos bem-vindos. Quero também agradecer aqui a nossa intérprete de Libras, a Elisa. Muito obrigado, viu, Elisa? E passar aqui alguns recados do CIE, importante para todos que estão nos assistindo. A nossa instituição criou um programa que é uma campanha para doação de cestas básicas aos jovens e suas famílias vulneráveis, a refugiados, ou seja, pessoas que precisam da nossa assistência. Nós criamos uma plataforma online, onde vocês poderão acessar e conhecer a campanha, fazer as doações, através do nosso site cie.colabore.org, ou, durante essa transmissão, nós teremos um QR Code e um link para esse site, tá? Também um recado aqui aos debatedores, por favor, como sempre, Vanessa, Fernando e Teunis, grandes amigos aqui da Casa do CIE, fique bem à vontade para expressar a sua opinião. Aqui no CIE nós temos a tribuna livre, né? Respeitamos a opinião de todos, mesmo que não seja a mesma do CIE. Então, eu gostaria de passar primeiro para a Vanessa Lobato, para contar um pouco todo o seu conhecimento sobre processos seletivos, mitos, alguns micos também, e verdades, né? E, por favor, Vanessa, como os outros debatedores, você tem 10 minutos para suas primeiras considerações. Perfeito. É um prazer estar aqui, Fernando, Teunis, Elisa, Luiz. Gostoso estar aqui, ainda que não seja presencial, né? Sentindo falta dessa energia das pessoas e gente muito bacana nesse webinar.
E adorei o tema, achei criativo, achei muito bacana, assim, provocativo, né? Mitos, micos e verdade. Adorei, parabéns. É sempre Obrigado, muito bom Vanessa. falar, é sempre muito legal falar disso, né? Com jovens, com profissionais de recursos humanos. E eu fico aqui pensando que mensagens principais, né, eu gostaria de deixar para vocês. Nós, do Santander, somos de um segmento muito dinâmico, né? E sem arrogância, no meu comentário, acho que somos ainda mais dinâmicos que outras empresas do segmento. Então, o ato de contratar para a gente é algo muito presente, né? Nós contratamos mais de 5 mil pessoas por ano. Então, é bastante gente, né? Bastante experiência, muitas histórias neste movimento todo. Então, poder falar um pouco disso é sempre um prazer. Acho que todos sabem, o Santander é um dos principais bancos hoje no Brasil, um dos principais bancos no mundo, né? Presente em mais de 80 países. E eu acho que o mundo está todo se... Acho que teve um reset no mundo, como eu costumo brincar, estamos todos aprendendo com o Covid, mas mesmo antes do Covid, a gente vinha passando por uma transformação muito grande, né, tecnológica. E acho que ela foi acelerada pelo Covid, mas ela já vinha acontecendo. E acho que isso influencia todo o processo de seleção, né? Isso influencia todos os processos de recursos humanos como um todo. O que eu acho bacana da gente tratar, né? Sempre tem aquela perguntinha de US$ 1 milhão. O que é o correto de falar numa entrevista? Como que eu vou bem numa entrevista? O que eu devo fazer? O que é certo? O que é aceito? E para os dois lados, né? O profissional de recursos humanos fica se perguntando qual o melhor modelo, qual a melhor metodologia. Porque o que a gente quer num processo seletivo é acertar, né? Acho que o grande mérito e a grande competência de recursos humanos não é só recursos humanos que é capaz de fazer isso, mas recursos humanos, sem dúvida, é o motor para tentar ter as pessoas certas nos lugares certos. Acho que esse é o maior desafio nosso, sempre. Porque a pessoa certa no lugar certo é muito mais, a chance de êxito é muito maior, né? Então, acho que esse é o segredo desse mundo. E todo mundo fica se perguntando como fazer isso, como acertar mais, né? Como conseguirmos ter mais êxito nesse processo. Então, eu acho que eu adorei o título, porque eu acho que é verdade, com a verdade. Com a verdade de ambos os lados. Eu acho que o entrevistador e as pessoas do processo seletivo, muitas vezes é o gestor e a pessoa de recursos humanos fazem juntos, né? Outras vezes fazem separados, enfim. Aqui no Santander a gente busca sempre colegiar a decisão para ela ser mais assertiva. Mas eu acho que a verdade sempre da empresa para o candidato, do candidato para a empresa. Então, assim, tentar impressionar, claro que a gente quer deixar uma boa impressão numa entrevista. Afinal, a gente quer ser, cada um quer ser contratado, não é? Mas com a verdade. Então, quem é você? Nós, o Santander, não estamos em busca de um currículo, não estamos em busca de uma competência técnica. Também. Nós estamos em busca de pessoas que farão a diferença. Sabe qual é a nossa provocação no programa de trainee? É assim, eu quero jovens que nos ajudem a responder perguntas que sequer foram feitas, que provoquem, né? Então, assim, o mais importante para o candidato é trazer a sua verdade. Quem é você? Né? De onde você vem e aonde você quer chegar. Se nós de recursos humanos ou gestores conseguem entender isso, eu acho que é meio caminho andado para dizer essa pessoa é para a nossa empresa ou não, é para essa área ou não. E acho muito importante entender que todos temos talentos. Todos temos talentos. Mas talento para quê? Então, tem aquelas pessoas, muito interessante numa entrevista, é você perguntar e não conseguir descobrir quem é aquela pessoa. Ela vem cheia de frases feitas, ela vem cheia já de defesa, e aí não adianta. Eu quero descobrir quem é essa pessoa, onde ela quer chegar. E muitas vezes, ainda mais falando com o CIE, né, Luiz? Aquela pergunta, mas vocês querem gente com experiência? E eu estou começando, não tenho experiência. A experiência, muitas vezes, é de vida. E ela pode ser para um jovem. Então, a gente pega o currículo de um jovem que foi da escola para casa, da casa para a escola. Não acho que é bacana, né? Esse jovem não se engajou com nada, um programa social, você acabou de fazer né, uma chamada para uma ação social tão importante, tão bacana e tão necessária num país com a diferença social que temos. Me ajuda com o tempo, tá? Está acabando o meu tempo. Uma atividade esportiva, né? Uma liderança na faculdade, uma ajuda numa empresa da família. Então,
não é experiência de vida, ainda que seja super jovem. Porque eu acho que isso mostra o quê? Isso mostra atitude, isso mostra dinamismo, isso mostra iniciativa. E é esse jovem que a gente quer, que queira mudar o mundo. A coisa mais bacana da juventude, e feliz daqueles que não perdem isso, é essa vontade de mudar o mundo. Né? E cada um é capaz de mudar o mundo, sim. Cada um é capaz de impactar um pequeno, né, ou grande ecossistema, e isso muda o mundo. Então, acho que mostrar quem é você. Para mim, essa é a maior verdade de um processo seletivo de ambas as partes. E a empresa, não adianta me contar, sabe, mundos e fundos, a empresa é maravilhosa, perfeita, não tem empresa perfeita. Então, quem é essa empresa? Quem somos nós? Quais são as nossas fortalezas, mas também quais são as nossas debilidades? Porque é uma conversa franca de ambos os lados e a chance de matching, né, de fit cultural, que está tão em moda hoje em dia, é muito maior. Então, eu já queria começar dando um pouco essa minha fala é assim, do que eu acredito, sabe? Do que eu acredito de verdade no processo de seleção. Vanessa, muito obrigado, Vanessa, e foi importante você colocar que, às vezes, o estudante não tem consciência de que outras atividades também contribuem para a sua formação de vida, né? Muitas vezes o jovem fala assim, eu não sei bem o que é trabalho em grupo. Aí você pode perguntar para ele se ele pratica algum esporte coletivo, um jogo de basquete, por exemplo, que tem que reservar a quadra, que tem que marcar o horário, que tem que conhecer as regras. Então, ele sabe o que é trabalho em grupo, mas às vezes eles não sabem dar o nome, né, àquela atividade. Programas sociais envolvidos lá com a sua comunidade, um grupo de jovens músicos da sua profissão religiosa, ou seja, tem outros atributos que são importantes e consideráveis num currículo. Né? Muito obrigado, Vanessa. Um grande desafio do Santander com 5.000 novas contratações por ano, por ano. Bom, então agora eu gostaria também de dar os mesmos 10 minutos ao Fernando Luciano, contando a sua experiência e também como a Vivo para esses processos seletivos. Por favor, Fernando. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vanessa, Tânios, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. E, Vanessa, estou me sentindo em casa, tá? Porque eu sou mineiro também. Então, eu me senti em casa com o teu sotaque e espero que você se sinta em casa com o meu. Com É, certeza. eu vou trazer aqui 3 momentos, eu acho, que trazem aí um pouquinho de minhas experiências com o processo seletivo. O primeiro momento é relacionado a mim mesmo, foi a minha primeira entrevista de emprego, uns 20 anos atrás. O segundo é como líder do programa de trainees da Vivo, isso aconteceu 2 anos atrás. E o terceiro, como diretor de talentos aqui da Vivo, entrevistando candidatos. Então, o primeiro momento, e que eu acho que foi marcante, eu sou mineiro do sul de Minas, de uma cidadezinha pequenininha chamada Perdões, tem 20.000 habitantes. E aí eu fui participar de um processo seletivo em Belo Horizonte, numa agência. E Belo Horizonte está a 200 quilômetros de Perdões. E naquela época não tinha, claro, Uber, e eu também não tinha carro na época. E aí eu me lembro que eu peguei um ônibus até Belo Horizonte. E eu viajei umas 3 horas mais ou menos, sem encostar as costas no banco do ônibus, porque eu não queria amarrotar a minha camisa. E eu queria chegar na entrevista causando uma boa impressão de que que eu não tinha viajado 3 horas ou quase 4 horas. E eu me lembro que cheguei na rodoviária, peguei um táxi e do táxi para o local da entrevista eram uns 20 minutos. Eu disse: olha, eu vou botar o cinto aqui, mas eu vou segurar o cinto assim, não vou deixar ele encostar na minha camisa. Já viajei 3 horas sem amarrotar, não vão ser mais 20 minutos que vão amarrotar. Me lembro que cheguei para fazer a entrevista. Quem me entrevistou foi a Flávia. Eu tenho enormes saudades dela, é diretora de atendimento até hoje nessa agência. E eu me lembro que contei isso para a Flávia, e eu acho que contando isso, passou um pouco da minha personalidade, ou seja, tinha ali esforço envolvido, tinha ali muita vontade de conseguir aquela vaga, aquele trabalho,
Então, foi uma entrevista muito tranquila, muito verdadeira. Eu acho que a Vanessa acabou de falar um pouco aí sobre verdade, que isso é super importante. Disse que eu queria muito aquele lugar e acabei conquistando a vaga. Eu me lembro que ela disse, você pode começar a trabalhar amanhã? E aí eu me lembro que eu dormi na casa da minha prima e disse, claro, posso. E, de repente, no fim de semana, voltei para Perdões para pegar as minhas coisas e me mudar efetivamente para Belo Horizonte. Então, eu acho que a grande mensagem aqui é o esforço e querer muito aquela posição e se esforçar para dar certo. Eu me lembro que talvez tenha sido uma das melhores entrevistas que eu fiz e foi uma das primeiras, mas é porque realmente tinha muita verdade da minha parte. Eu queria estar ali. O segundo exemplo que eu queria trazer aqui para vocês aconteceu em 2018, 2 anos atrás. Eu estava liderando o programa de trainees da Vivo e, na época, dentre as etapas, tinha uma etapa presencial de dinâmica com os trainees. E eu me lembro que, nessa fase presencial, a nossa proposta era dividir os trainees em mini squads e eles tinham que fazer uma dinâmica de design thinking e encontrar ou desenhar uma solução para um problema específico da Vivo. E eu me lembro que a gente tinha levantado, mapeado problemas reais da Vivo. E foi muito interessante essa proposta, porque eu me lembro de ouvir de quase todos os candidatos, e mesmo se eles não fossem selecionados como finalistas para o processo, eles já sairiam dali, daquela experiência, muito contentes por terem aprendido. E aí, para muitos deles, participar de uma dinâmica de design thinking foi a primeira participação. Então, eu acho que o processo seletivo também traz muito disso, ou seja, o quanto a gente que hoje atua em recursos humanos pode pensar em mecanismos ou processos capazes de ensinar os candidatos. Porque eu acho que mesmo não tendo fit, eles saem tendo aprendido alguma coisa e vão acabar aplicando isso no outro lugar, no outro momento e tal. E o terceiro exemplo que eu trago foi bem recente, aconteceu semana passada. Eu estava entrevistando um candidato para uma vacante diretiva aqui da Vivo e eu fiquei muito, muito bem impressionado com a paixão que o candidato trouxe durante a nossa conversa. E ele, muito provavelmente, a vaga não vai ser dele, por vários motivos, mas aí quem aprendeu fui eu, porque talvez tenha sido a entrevista que mais me inspirou em toda a minha vida. E eu me lembro de dizer para ele no fim que eu fiquei muito bem impressionado com a forma como ele contava as experiências ou os êxitos que ele teve, os erros que ele cometeu, mas ele falava com tanta paixão que estava muito legal. Era uma conversa de uns 45 minutos, a gente acabou ficando 1h20, 1h30 conversando. E aí eu aprendi nesse sentido, que também quando a gente fala com muita paixão, quando a gente mostra que a gente realmente gosta daquilo, a gente consegue encantar. Então, acho que foram essas 3 experiências aí que eu elenquei aqui para compartilhar com vocês, Luiz. Ok, Fernando, muito obrigado. E você é muito jovem, mas já tem uns bons anos de carreira. E como é bom, assim, na semana passada você ter essa experiência tão boa, né? Entrevistando esse candidato que te encantou bastante, né? Muitos candidatos nos encantam, a gente gostaria de dar oportunidade para todos, né? Que bom, que bom. E você falou em paixão, é uma coisa que a gente sempre fala aos jovens do CIE, que são encaminhados, que ficam com essa preocupação, como a Vanessa colocou, mas eu não tenho experiência, o que que eles vão me avaliar, né? E a gente fala que ele tem que estar com brilho nos olhos, claro, buscar informações sobre a empresa, qual o ramo que ela atua, e se é uma multinacional, se é uma empresa nacional, quais são seus concorrentes, seus principais produtos, né? Se informar sobre isso e depois, se realmente há um alinhamento do desejo desse jovem
com a oferta que a empresa está oferecendo, que ele demonstre mesmo esse interesse, essa paixão. O que chama de brilho nos olhos é o que você falou, essa paixão, né? Que bom, é uma troca muito boa entre o candidato e quem está fazendo a entrevista, né? Muito obrigado. Então, com um pouquinho mais de experiência aqui, o Teunis Marinho, né, que tem muito a agregar nessa discussão. Por favor, Teunis, eu passo então a palavra para você, também como os colegas, 10 minutos para suas considerações. Boa tarde, Luiz, muito obrigado pelo convite. Vanessa, minha querida amiga, Fernando, que eu estou conhecendo hoje, mas nós já temos algo de comum para este webinar ou para esta live. Nós três somos mineiros. Ai. Só que a minha cidade é a mais importante do que a de vocês, viu? Porque eu nasci numa cidade que chama-se Alto Rio Doce, e que fica importante se você traduzir para o inglês, porque fica High Sweet River, mas ela tem 11 mil habitantes. Ela é bem pequenininha, fica ali perto de Barbacena, São João del Rei, Tiradentes, na zona da mata de Minas Gerais. Então, somos três mineiros hoje por coincidência, né? Uma coisa realmente bacana que não foi combinada. Mas vamos lá. Eu gostaria de chegar hoje ao final dessa fala e depois das conversas, debates, né? Sair daqui desse momento assim, feliz de que nós motivamos jovens. Um grande escritor, filósofo, compositor alemão chamado Goethe, Wolfgang Goethe, ele dizia em 1790, mais ou menos, imagine, em 1801, há quantos séculos atrás, ele falava: é fácil conhecer o futuro de uma nação. Observe de como se cuidam das suas crianças. Então, dos seus jovens. O futuro do Brasil não é ouro, não é petróleo, não é mar, são as pessoas, os seres humanos. Isso está provado nas grandes nações desenvolvidas do mundo, como é que elas chegaram lá. Né? Então, acho que nós temos um prazer imenso poder falar para pessoas jovens. E entrando no tema, então, rapidamente, nos minutos que eu tenho, eu queria provocá-los, quem estiver assistindo aqui a live, e os colegas, para depois nós debatermos, o que é um candidato, né, a emprego. Como é que você deve procurar isso? E, rapidamente, em pinceladas, analise a vaga muito bem antes da entrevista. Mas como é que eu posso fazer? Meu amigo, se vira nos 30. Né? Entra na internet, pesquisa o site das empresas que estão naquele pool de vagas, vai atrás para você saber um pouco mais. Informe muito, né, sobre a pessoa, ou a área, o departamento que você vai ser entrevistado, qual é a função, qual é o trabalho que está sendo oferecido. Vocês imaginem se hoje o Paris Saint-Germain convocasse o Neymar para ser candidato a uma vaga de goleiro. Olha o desastre que seria para o time. Não ia ganhar uma, ia perder todas de goleada. Por quê? Porque ele não é goleiro. Ele tem que jogar lá na frente fazendo gol. Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, imagine naquela situação de hoje, no que e para que você é bom, porque aumenta a sua chance de ganhar aquela vaga. Informe-se o máximo sobre a empresa para onde você vai trabalhar. Hoje é uma maravilha, você tem meios, vocês sabem disso, de entrar e pesquisar sobre a empresa para onde você vai. Treine com alguém mais experiente do que você antes de ir para a empresa. Mas quem que é? Pode ser teu professor, pode ser um colega que já está mais avançado que você, um primo, um parente, um vizinho, fala: olha, eu vou ter a semana que vem, segunda-feira, uma entrevista na Vivo, no Santander, a vaga é assim, me ajuda, e o que você acha? Você não vai sair mais bobo do que entrou dessa conversa. Né? Vale a pena você procurar esse tipo de ajuda. Treine as possíveis perguntas que vão te fazer antes. Imagina se não é a primeira entrevista, se é a segunda, a terceira, o que já me perguntaram, como é que eu responderia, como é que eu me sairia naquilo. Né? Se perguntarem a seu respeito, para você falar de você alguma coisa, pelo amor de Deus, não faça um romance da sua vida e principalmente imaginando que a pessoa vai chorar de tristeza de tão emocionante que foi a sua história. Não faça isso. Seja curto. Né? O que da sua vida, da sua experiência, da sua história é importante para aquele cargo, para ajudar a empresa. Ele está querendo contratar uma pessoa para a empresa, não é ajudar um ser humano. Ajudar e depois, se você for o cara escolhido. Né? Ajude o entrevistador a te entrevistar.
Às vezes ele faz uma pergunta que te dá um gancho para você dar meia resposta para aquela pergunta e uma bela de uma resposta a uma pergunta que não foi feita, onde você mostra conhecimento. Entre no LinkedIn do seu entrevistador. Geralmente fala assim, a sua entrevista será no dia tal com o senhor fulano de tal, o gerente, o diretor daquilo. Entra lá no LinkedIn, procura saber quem é esse cara, como é que foi a carreira dele, onde começou. Eu acho que você vai chegar lá um pouco mais bem informado para saber com quem que você está tratando. Qual é a sua expectativa para a posição que você está se candidatando? Isso é muito importante, porque às vezes fala assim, vou lá só para não ficar desempregado, é o que está sobrando hoje, eu vou fazer. Não faça isso. Lute para você ter um emprego que você imagine que vai ser o sonho da sua vida. Mas eu preciso ganhar um dinheirinho. Tá bom, então faz um bico, vai vender alguma coisa, mas não pense que aquilo é o futuro da sua vida. O futuro está realmente num sonho muito maior. Quais são os desafios e as vantagens de trabalhar nesta empresa que você está procurando? Hoje é muito mais fácil você saber disso do que antigamente. Antigamente a gente tinha que perguntar para a Rádio Peão, que aumenta, mas não inventa. Hoje não precisa, é só você entrar na internet. Né? Você também pode entrevistar o seu entrevistador. Não exagere, né? Não vai sentar na cadeira dele. Mas você pode também fazer algumas perguntas para ele conectada com a resposta que você estava dando. E ele vai te falar da empresa, vai te falar da estrutura, da organização. Você não vai ficar mais bobo do que antes. Vai valer a pena você também fazer uma perguntinha ou outra. Nunca pergunte qual é o salário, qual é o horário de trabalho, porque daí você já está querendo amarrar o seu burrinho na sombra. Não é por aí. Você já vai fazer uma pergunta negativa. Não é? Você está querendo um trabalho e não um emprego. Isso é muito importante, porque no Brasil se faz muita confusão. As pessoas procuram emprego porque elas querem estabilidade, não querem ficar desempregado. Não é o caminho certo. Quem quer isso, amarrar o burro na sombra, estuda pra caramba e tenta fazer um concurso público. Vai trabalhar pouco e não vai ganhar mal. Se você quiser entrar para agarrar mesmo, para progredir na vida, entrar numa empresa privada que luta no mercado, não vai por aí. Saia da entrevista já pensando nos próximos passos, porque pode ser que você vai ser chamado. Nossa, que sorte! E agora fui chamado, o que eu vou fazer lá? Pensa antes, já sai pensando, positivo. Não deu certo, paciência, mas você pensou, se fosse chamado, você teria dado conta do negócio lá na hora. Tudo aquilo que você ouviu naquela entrevista, aprenda, pesquisa mais ainda na internet sobre a empresa, fique em ponto de bala para você tentar aquela vaga. Pergunta que você pode fazer que não é feia no finalzinho. Por favor, o senhor poderia me dar uma ideia assim, de prazo de retorno? Vocês estão começando agora? Quando é? Para você saber se você vai receber uma resposta amanhã ou daqui a um mês. Porque tem processos que são longos, e daí você vai ficar ansioso, esperando. Pergunta. Se ele falar, não sei, você fala, muito obrigado, não insiste. Não é? Tenha atitude de ganhador, mas com conteúdo. Não fique só na defensiva. Você é ganhador, você está lá para ganhar aquela vaga. Não venda de jeito nenhum o que você não é. Se você começar a falar um monte de coisa bacana, tal, sabe aqueles copos de chopps que tem isso de espuma e isso aqui embaixo de líquido, o cara vai perceber. Seja você. Não entre nesse do copo de espuma, cheio de espuma e com pouco chopp. Tá? No momento certo, você também pode entrevistar o seu entrevistador. Você pode perguntar para ele coisas sobre a empresa dele, sobre o negócio dele, como é que está indo, e tem muito concorrente. Ele fala, puxa, esse rapaz está interessado aqui no assunto. Né? Procure deixar claro qual é a sua expectativa para essa posição. Não fala assim, bom, já não tem coisa melhor, né? Eu vou ficar com isso mesmo. Não, você tem que mostrar entusiasmo. Ou diga que você não quer aquela posição, você também pode fazer isso. Né? Avalie bem qual seria o momento certo para falar sobre as condições de trabalho e financeira. Isso é lá no final, depois que você achar que você está ganhando a vaga. Não é no começo. Confiança é super importante. Nunca minta, conte mentira sobre a sua realidade profissional, pessoal, familiar. Nunca. Seja autêntico. Como eu já disse no início, não vire um uísque paraguaio. Não confunda autoconfiança com arrogância.
Não chega lá achando que é o rei da cocada que vai ganhar a vaga, porque o cara já vai falar, esse cara está muito metido, vai devagar. Não venda o que você não é. Venda o que você é. E, por último, quando você sair da entrevista, envie uma mensagem de agradecimento para o entrevistador ou para aquela pessoa que organizou aquilo no RH para você chegar lá e agradeça. E mostre-se que você está curioso por resultado da sua entrevista. Enfim, eu acho que é por aí que você deve caminhar e eu gostaria agora de falar o que os colegas disseram no começo. Eu já disse que eu sou mineiro também. Eu comecei minha vida com 14 anos de idade, profissional, trabalhando numa empresa chamada Bianco e Savino, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, como office boy. Lá no bairro Paris, Belenzinho, por ali. Até hoje, eu tenho 68 anos de idade, vou fazer 69 em agosto. Nunca fiquei doente ou triste por trabalhar, desde os 14 anos. O Luiz Gustavo me disse que eu me tornei presidente da Bayer Polímeros, empresa na qual eu trabalhei por 29 anos. Eu entrei lá com 19 anos como assistente de RH. O cargo um pouquinho mais bonitinho do que chamar de auxiliar. Na área de RH, não entendia nada de química, de farmácia, nada, de petroquímica, nada. Né? E fui, cheguei a ser o primeiro diretor brasileiro da Bayer no Brasil. E olha, a Bayer se instalou no Brasil em 1896. Eu não me enganei, 7 anos depois da proclamação da República, que foi em 1899. Desde aquela época, eu nunca tinha tido. Diretores era cargo para alemães e não para brasileiros. Eu fui o primeiro brasileiro diretor de RH. O diretor anterior a mim era alemão, de RH. Fui para a Alemanha, me tornei diretor da Bayer na Alemanha, do negócio mundial de óxido de ferro. Voltei, fui diretor financeiro e depois presidente da Bayer Polímeros. Estou contando isso para vocês para dizer que é possível, é possível. O CIEE apoia muito este livro aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ler, que chama-se Sonhar Alto, Pensar Grande. Lições de um brasileiro que enfrentou os desafios e tornou-se presidente de uma multinacional. É um best-seller, em 3 anos já está na 8ª edição. Este livro eu escrevi para o meu país, para as pessoas brasileiras, para acreditarem, para não ter complexo de vira-lata, para ir em frente que a gente chega lá. Muito obrigado pela parte que me foi dada. Obrigado, Teunis. Realmente é um orgulho de nós brasileiros ver um jovem como você, começou a trabalhar com 14 anos e, com certeza, foi o primeiro brasileiro a assumir um cargo alto executivo na Bayer. Parabéns a todos. Eu quero dizer que houve uma falha da minha parte, porque quem está falando aqui é a nossa querida amiga Maria Nilce, que é mineira de Guaraciaba. Então, aí, esse webinar seria o Consulado Mineiro mesmo, né? Prometo que da próxima vez a Nilce vai conduzir esse webinar, mas muito bom estar aqui com vocês. Também ao público que está nos assistindo, por favor, continue mandando as suas perguntas e vamos procurar responder o máximo possível, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, que também é uma pergunta da Adriele, do Pedro Henrique, né? Quando a gente fala de micos, que é o nome, está no nome aqui do webinar, às vezes fica parecendo que é só um mico, às vezes, do candidato, o candidato que não se preparou, o candidato que caiu de paraquedas naquela oportunidade, nem sabe bem. Acho que, como o Teunis falou, às vezes ele está procurando emprego, trabalho e não crescimento profissional. Mas a gente percebe também, é isso que o Pedro Henrique coloca, que às vezes as empresas também falham, né? Às vezes por modismo, ou um processo com muitas etapas, gera uma expectativa muito grande do candidato, uma tensão, atividades de campo, atividades ao ar livre, tudo como um processo de avaliação. Eu sei que tudo tem um contexto, não é? E, às vezes, no final, a expectativa do candidato aprovado é tão grande e ainda há um caminho longo para ele trilhar na empresa, né? Como o Teunis, que chegou a presidente, mas ficou como assistente, né? Então, isso frustra o candidato. Eu queria que vocês me falassem que isso tem mais um caráter de micos de algumas empresas, né? E completando. Eu não escuto.
Eu também não. Uma queda no áudio do Luiz. Acho que caiu, Está voltando. Já está voltando aí, ó. Teone, se você... Ah, ele voltou. Desculpa, pois não? Sim. Acho que eu que saí, Luiz, é isso? Desculpa, então. Isso, tinha caído. Volta um pouquinho, Luiz, por favor, a questão para ele. Tá. Então, a pergunta para os três é o seguinte, né? Quando a gente fala de micos, às vezes não é só o candidato que está mal informado, cai num processo como paraquedas. Às vezes, o mico também é algumas empresas que fazem um processo seletivo com muitas etapas, muitas fases, muita avaliação, cria uma expectativa muito grande no candidato e, no final, a oportunidade está muito abaixo da esperança, né? Da expectativa desse candidato. E aí o Pedro Henrique, somado a essa pergunta, ele fala também por que as empresas têm uma dificuldade de dar feedback, não fazem isso com frequência. Então, alguns minutos para cada um dos três se manifeste. Podemos começar, então, pelo Teone, que foi o último a falar. Para a gente poder responder mais perguntas, eu gostaria que em poucos minutos vocês fizessem essa questão. Muito bem. Olha, quando a gente fala assim, a minha empresa não dá feedback, a minha empresa não é legal, né? É a mesma coisa que você falar se o Brasil não é legal. Espera aí, quando alguém fala que o Brasil não é legal, ele está falando comigo também. Eu sou brasileiro, eu sou um cidadão brasileiro. Então, ele tem que dirigir a pergunta para a pessoa certa. Quer dizer, quem é lá na Vivo, no Santander, que não dá feedback? É o Santander, é o banco que não dá feedback? Então, pode ser que essa pessoa que não te dá feedback, ela não está sabendo que você está esperando um feedback dela, ou se você já tentou uma conversa, ela está sem tempo, ou não está dando a importância que você merece para isso. Então, tem os caminhos dentro da organização para você fazer essa pessoa te dar um feedback. Claro que existe, né? E você tem que lutar por isso de uma maneira diplomática, de uma maneira construtiva, para não parecer que você está brigando, dedurando alguém, ou criando um ambiente ruim. Você pode, inclusive, tentar com a própria pessoa. Por favor, eu queria falar com o senhor ou com você, dependendo lá do relacionamento, sobre a minha carreira. Vamos marcar, esgota essas possibilidades. A vida é feita de luta, né? Para você subir no ônibus, você fica no ponto e o ônibus para. Se você não subir, ele vai embora. Você tem que ter a iniciativa de subir no ônibus. Não pode esperar. O ônibus foi embora, pô, nem o cobrador não veio aqui me pegar e botar. Não vai te pegar e te botar lá dentro, não. Né? Uma coisa é você sair correndo na frente de todo mundo, furar a fila, ser o primeiro a entrar dentro do ônibus de uma maneira mal educada, e a outra é que chegou a sua vez, você tem que entrar. Então, se é o momento que você precisa de um feedback, você tem que procurar esse feedback. E essa pessoa, dentro da organização, nós estamos falando aqui Santander e Vivo, porque nós somos no mesmo grupo, mas qualquer organização, ela tem estrutura para providenciar isso. Acho que lute por isso, se é importante para você. Acho que concordo com o Teunis, né? É importante a gente sempre trazer para cada um de nós a responsabilidade do nosso êxito, né? E não terceirizar. Acho que isso é um conselho de ouro. Acho que mico da empresa também assim, tem coisas que é um processo bilateral, né? Então, pontualidade de ambos os lados, né? Atenção. Então, como você disse, Luiz, que tem pessoas de RH nos ouvindo, tem dos dois lados, está concentrado ali naquela pessoa, né? Não está no celular. Se não pode, pede licença. Olha, acontece imprevistos. Eu falo, me dá um minutinho, eu vou resolver alguma coisa e volto. Que eu quero te ouvir, eu quero te dar atenção, eu quero olhar nos olhos. Então, acho que assim, quando a gente faz as coisas, né, com verdade, mais que verdade, com qualidade, dando o nosso melhor, acho que a chance de êxito de ambos os lados é grande. Acho muito importante o feedback, porque assim, acontece de não ter, às vezes, algum profissional de RH cometeu a falha. Somos humanos e falhamos. Mas eu acho que aí eu me remeto ao que o Fernando comentou. É uma experiência para o candidato. Então, se ele não foi aprovado e faz parte, né, processos são muitos, ele pode querer voltar para essa empresa. Eu acho que a gente está vivendo uma era de ambos, né, a relação é cada vez mais bilateral. A empresa atrai os talentos, a empresa quer os talentos vão escolher as empresas. Claro que isso vai variar de acordo com o contexto econômico, com o desemprego, mas o talento, gente, ele tem lugar. As pessoas lutam por talentos nas suas companhias. Então, acho muito importante que os profissionais de RH reflitam que aquele candidato hoje
pode não ser um candidato para a sua vaga, mas ele pode ser para outra, e ele pode ser o presidente, né, de uma empresa. Então, acho que a gente fazer para os outros o que gostaríamos que fizessem para nós é uma lei de ouro que funciona para ambos os lados. Eu concordo com a Vanessa. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? O que o candidato espera e o que a empresa espera. Trazendo um pouco para as situações reais aí do dia a dia, eu acho que mico, no meu ponto de vista, às vezes pode estar relacionado ao job description da posição, ou seja, às vezes a gente tem áreas que querem encontrar o talento em 2, 3 dias, então conversa com a gente, olha, eu preciso de uma pessoa que vai fazer isso, é esse o desafio e tal. De repente a gente começa o processo de busca do talento, e aí os candidatos começam a aparecer, começam as entrevistas, e aí às vezes o gestor fala, mas peraí, porque eu acho que o desafio mudou um pouquinho para cá, para lá. Para mim é um mico, porque a gente precisa cuidar da experiência do candidato. Eu acho que às vezes atraso também para mim é um mico. A gente tem tentado ou acompanhado, né, os processos para que não aconteçam atrasos. Eu acho que é um mico para o candidato quando ele atrasa, e é também um mico para a empresa quando ela faz o candidato esperar. Eu me lembro de já ouvir dizer que algumas empresas faziam isso, atrasavam a entrevista como estratégia para avaliar a resiliência do candidato, etc. Eu honestamente não concordo. Eu acho que tempo é valioso, tanto para a empresa e principalmente para o candidato. Mas eu citaria esses dois. Em relação ao feedback, a gente tenta fazer feedback na Vivo para os candidatos que não são aprovados, mas assim como a Vanessa, nós temos um volume enorme. A gente tem loja, tem call center, e às vezes o volume é muito grande. Então, eu não vou mentir, às vezes escapa o outro, mas a gente tenta aplicar sempre uma pesquisa no fim do processo para tentar entender se houve pontos de dor específicos, e aí a gente vai e atua. A gente tenta dar sempre o feedback. Luiz, me permita só voltar num ponto que o Pedro Henrique levantou, de À processos vontade. longos. Eu acho que alguns processos, Pedro Henrique, são longos mesmo. Então, vou te exemplificar o trainee. O trainee de Santander, na última tranche, agora a gente vai abrir outra todo ano, tinham mais de 42 mil funcionários, candidatos, para 25, 30 vagas. Então, são etapas mesmo. Eu acho que aí, o que é importante nessa hora para quem é de recursos humanos está conduzindo e para o candidato? Ter clareza das etapas, né? Não parecer uma enrolação ou uma procrastinação. Está claro que é um processo que vão ter muitas etapas. Então, acho que aí o que é combinado não é caro, né? O velho ditado. Então, acho que aí vale combinar claramente como vai ser o processo. Eu vejo assim que Vanessa, Fernando e Teunis, vocês trouxeram um tema bem interessante, um ponto bem interessante, a importância do papel do homem de RH em alinhar com o gestor da vaga, porque o RH é uma área o RH contrata, mas é uma área de prestação de serviço, alinhar com o gestor da vaga exatamente qual é a dor que ele quer resolver, ou seja, qual é o perfil do profissional que vai atender a sua necessidade. Quando isso já nasce num desalinhamento, você já gera uma expectativa ao candidato, você frustra essa contratação, esse processo. Eu acho que aos homens e mulheres de RH que estão nos assistindo, aos profissionais de RH que estão nos assistindo, focar muito nesse ponto. Quanto maior o detalhamento da vaga, do perfil do candidato, mais assertivo será. Também, vocês falaram, Fernando, agora, o lema eu acho que tem que ser o respeito ao candidato, deixar bem claro, como a Vanessa falou, quais são as etapas, qual é o tempo, respeitar o candidato, não fazendo essas aventuras, Fernando, como você falou, marca um horário e deixa ele esperando para ver como é que ele sai, se ele aceita aquela pressão. Eu acho que esse tipo de aventura não é saudável para nenhuma das partes, né? Então, o lema sempre deve ser respeito ao candidato. Ele está sendo avaliado por uma vaga que ele tem aquelas competências, nada mais, nada menos. E aí soma aqui a pergunta, né, a resposta do que nos passou, né? Ela diz o seguinte: eu fico muito nervosa
quando participa de processos seletivos, como conter o nervosismo e manter a confiança. Adriele, acho que, como todos colocaram aqui, né, a Vanessa, o Fernando e o Teunis, né, e aquele sumário lá que você tem que adotar, né, conhecer a empresa, se conhecer, ser autêntica, verdadeira, né, aproveitar a oportunidade, fazer perguntas também de acordo com a vaga, e eu acho que isso vai te dar segurança para você participar melhor do processo seletivo. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a opinião de vocês sobre o processo seletivo de forma digital? O que pode agregar às empresas? Usando como exemplo o CIE, né? Nós aqui no CIE nós já fazemos as seleções para as empresas privadas e também para os órgãos públicos, uma seleção digital, online, processo seletivo online. É muito bom, a gente tem todas as seguranças de reconhecimento de íris, se ele está abrindo abas, tem, assim, não, tem as pegadinhas, a gente consegue monitorar isso. E com muito sucesso. Na opinião de vocês, os processos seletivos nesse momento pós-pandemia serão cada vez mais virtuais? E como é que o processo pode agregar para as empresas? Por favor. Eu acho que eu acho que nós já fazíamos no Santander algumas etapas e algumas vagas de forma digital, né? Inclusive no programa de trainee 44 mil, imagina, tem que ter etapa, né, virtual ou digital, enfim. Eu acho que veio para ficar, né? Eu acho que não é para tudo, não é para todos e não é para sempre. Eu acho que a gente também tem que saber equilibrar. Eu acho que existem vagas e vagas, processos e processos, e fazer uso da tecnologia para ganharmos tempo de ambas as partes, pessoas que não moram na mesma cidade. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né, é ampliar os nossos horizontes. A gente tem pensado ali, focado ali naquela cidade, e eu acho que esse digital amplia os horizontes, fora do país, em outras cidades. O Brasil é muito grande, então fazer uso disso pode ajudar. E eu acho que aí as dicas são as mesmas. Seja você, né? Tente manter a concentração, o olho no olho e mostrar quem você é. A gente está muito interessado em saber, mais uma vez, quem é o candidato, quem é essa pessoa, o que ela vai trazer, né? Como é que ela soma aos 47 mil, o que ela vai somar aqui na família Santander. Eu tenho certeza que não é diferente na Vivo e outras companhias. Deixar isso claro. Agora, a Adriana, né, perguntou, ela fica nervosa. Acho que aí a gente precisa trabalhar. É ruim, porque na hora da entrevista bate o nervoso, aí dá branco, a boca seca, né? Mas eu acho que um pouquinho de nervoso, sabe, Adriana? Todos nós temos. Isso mostra que a gente tem compromisso, que a gente está vivo e que a gente tem responsabilidade. Um pouquinho de frio na barriga, tudo bem. Respira, respira fundo, pede um copinho d'água, fala, se quiser falar, estou um pouquinho nervosa, e seja você. A hora que você puder ser você, o nervosismo vai diminuindo e a coisa flui. Eu vou complementar a Vanessa, eu concordo com ela que o processo seletivo digital veio para ficar. Propósito da Vivo é digitalizar para aproximar, e a gente está tentando aí, fazendo um esforço para aproximar oportunidades de candidatos. Ano passado, a gente digitalizou o processo na Vivo total, com a GUP, é uma plataforma, uma startup acelerada pela Wire, que é o programa de inovação aberta da Vivo, e eu brinco que a gente descomplicou o processo seletivo digitalizando ele. A gente trouxe mais transparência para o candidato, para o gestor e para o recrutador. Então, todo o processo é acompanhado na plataforma digital. Depois, quando a gente admite o candidato, ele recebe uma proposta via videobot personalizada e ele pode dar o aceite no videobot. Quando ele dá o aceite, a gente convida ele a enviar os documentos de admissão e também tudo digital pelo acesso RH. Eu acho que agilizou bastante, mas eu concordo com a Vanessa que não é tudo para todos. Eu acho que tem uma pincelada pessoal em alguns determinados momentos e que ela precisa acontecer face to face. E aí, para vagas específicas, né, eu acho que isso é essencial. E a gente não vai perder nunca, porque nós somos seres humanos, a gente precisa, né, desse contato. Mas eu acho que a digitalização veio para acelerar muita coisa. Em relação à pergunta da Adriana, eu diria, Adriana, um conselho. Eu estou nervoso agora, tá?
falando com vocês. Eu estou um pouquinho nervoso. E eu tenho uma técnica que eu uso que é de respiração. Eu medito todo dia de manhã, 10 minutinhos, uso um aplicativo Vivo Meditação by the way, e a respiração me ajuda a ficar mais calmo. Então, se você, Adriana, fica sempre nervosa, respira fundo aí, ó, umas 15, 20 vezes, isso vai te tranquilizar. Muito bem, obrigado, viu, Fernando? Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, eu selecionei algumas que são similares, do Euclides Júnior, de novo sobre os processos seletivos, né? Ele diz que entende a questão dos processos seletivos, a dificuldade de dar um feedback ao candidato, né? Tendo alguma interferência aqui, peço desculpa a quem está nos assistindo. E ele diz assim que essa experiência, quando ela não é muito boa, como você tem que pensar muito na experiência também do candidato, ela traz uma imagem, a empresa deixa uma imagem ruim na mente das pessoas, e é uma imagem que historicamente vai acompanhar a vida dessa pessoa, né? A gente já falou sobre isso, mas eu queria que vocês também rapidamente falassem um pouco que o candidato que passa por um processo estressante, ele termina com uma má imagem da empresa. É isso que o Euclides Júnior colocou. Luiz, acho que é bem colocado essa pergunta, porque uma empresa ela está sempre exposta e mostrando a sua imagem, não só no processo seletivo, mas em cada ação, em cada movimento que a empresa faz, principalmente se ela for de um ramo que ela tem visibilidade, né? No caso de hoje, nós estamos aí com duas grandes empresas que têm muita visibilidade, a Vivo, pelo próprio ramo de atividade, e o Santander também, que é um grande banco, né? E um banco que acreditou no Brasil. O Santander está há pouco tempo no Brasil, ele comprou bancos, né? E cresceu, e hoje é um banco respeitável, assim, não tem o que se dizer, né? Quer dizer, um grande case de sucesso planetário, o Santander no Brasil. Então, eu acho que existe empresa e empresa. Agora, como a Vanessa, num determinado momento, comentou, não é para tudo, não é para todos, não é para sempre, mas o mundo cada vez é mais virtual e isso não tem nada de assustador. Na verdade, ele é democrático. Uma pessoa que mora lá no interior, vamos escolher uma cidade bacana do interior, por exemplo, lá em Perdões, né, ele pode, pela internet, se candidatar a uma vaga na Vivo ou no Santander. Isso no passado era quase que impossível. Você tinha que comprar jornal para procurar emprego, né? Então, essa democratização é perfeita. E eu queria lembrar, para encher a bola de quem está desempregado, no seguinte, ou quem está à procura de emprego, de trabalho, se você, num sábado, domingo ou feriado, resolver dar uma volta na Avenida Paulista, se você tiver bom de dinheiro, pode ir lá para Nova York também, andar lá na Wall Street, e ter permissão para entrar em todos os prédios que você quiser, no sábado e domingo, você vai entrar, pegar o elevador, subir, olhar lá de cima, você vai perceber alguma coisa. Todos são mais ou menos iguais, os mesmos escritórios, os tapetes, as máquinas, a decoração é a da moda, a cor é a da moda. Quando é que esses lugares ficam diferentes? Segunda-feira. Por quê? Quando começam a chegar as pessoas. Daí, cada prédio, cada andar, cada empresa é diferente. No final das contas, o que faz a diferença no mundo corporativo são os seres humanos. Não é o prédio, não é o nome, não é só a propaganda. Então, nós sempre vamos precisar de pessoas na humanidade para as coisas funcionarem, para as coisas alavancarem. E aí é que está a sua oportunidade de descobrir para o que você é bom, para o que você serve, né? E se você se candidatar virtualmente a uma vaga numa empresa e receber depois uma informação, espero que seja sempre adequada, mas que você não foi o escolhido, que vai ficar para uma próxima, vai para outra empresa, né? Vai para outra e para outra. Em algum momento você vai encontrar. E é muito mais econômico para você virtualmente procurar emprego do que sair de manhã procurando. Então, eu acho que isso é uma modernidade que veio realmente para ficar. Obrigado, Teunis. Queria também aqui parabenizar o Fernando Luciano, né? Parabenizar a Vivo, na pessoa do Fernando Luciano, e também parabenizar o Santander, na pessoa da Vanessa Lobato, pelos prêmios
que vocês receberam, que a Vivo recebeu e o Santander recebeu sobre os programas de diversidade. Fico muito feliz com essa mensagem que estão mandando aqui no chat. E a mesma pessoa, que é a Lilene Rui, ela pergunta qual é a aposta dessas duas organizações, Santander e Vivo, para o programa de inclusão. Por favor, Fernando, se você quiser começar. Olha, a Vivo tem hoje um programa chamado Vivo Diversidade, tem 2 anos e meio, mais ou menos, e nós trabalhamos com 4 pilares. Pilar de mulheres em cargos de alta liderança, LGBTI+, pessoas com algum tipo de deficiência e raça. E nós estamos trabalhando aqui, a gente evoluiu bastante como companhia, com cultura de inclusão. A gente percebe, através de pesquisas de motivação internas, que os colaboradores percebem esse esforço da Vivo, esse movimento da Vivo pela inclusão. Para mim, diversidade significa respeito. E a companhia acredita que com mais diversidade a gente consegue ter mais criatividade, mais inovação. A Vivo tem quase 70 milhões de clientes. Então, é fundamental que a gente reflita na nossa companhia um retrato do que acontece no Brasil. E o Brasil é diverso. Então, a Vivo tem um movimento forte em relação à diversidade. A gente está com a nossa antena na Chucre Zaidan, no prédio Berlioz de Belo Horizonte, com as cores da bandeira LGBTI+. É uma forma de nos posicionarmos, é um símbolo que a gente mostra aí no mês do orgulho LGBTI+, e outras ações que a gente tem feito como companhia. E, by the way, amanhã, na parte da manhã, a gente tem o nosso comitê executivo de diversidade, com diretores, sponsors e com o CEO, onde a gente discute os nossos planos, com metas, inclusive, mas agora a gente quer ser mais agressivo, mais ambicioso. A gente quer ser uma referência em diversidade. Obrigado, Fernando. Então, por favor, Vanessa. Pelo comentário, dando parabéns às duas companhias. Acho que é um tema, sim, muito presente. Há 3 anos nós lançamos o nosso posicionamento de diversidade, além dos 4 pilares comuns com os da Vivo: mulheres na liderança, raça, pessoas com deficiência e LGBTI+, nós temos também um quinto, formação e gerações, né? Ficamos muito felizes, eu particularmente, mas todos aqui, fomos premiados ano passado como a melhor empresa no Brasil pelo Guia Exame Diversidade, e esse ano a melhor no setor e a melhor no Brasil em raça, independente do setor. Mas assim, a gente recebe esses prêmios, a Great Place to Work também, fomos premiados com muita humildade, porque ainda há muito por fazer, muito. A gente está tentando tirar, né, gap de séculos. É gritante, nós somos um país de maioria da raça negra, onde não estão presentes nas companhias. Assim, é uma coisa muito séria, muito profunda, e aqui daria um outro webinar maravilhoso sobre diversidade, sem dúvida. Mas assim, meu ponto é, empresas é um caminho sem volta. A sociedade vai cobrar, né? As pessoas vão cobrar se tem a representatividade nas nossas companhias. E aquelas pessoas que de alguma forma algum dia se sentiram diminuídas porque o são, a sociedade as diminui, né? Discriminadas porque o são, a sociedade discrimina, enfim, encontra empresas que estão quebrando esses tabus, quebrando esses muros, né? E o último recado que eu dou é assim: no Santander, o nosso mote é: aqui você pode ser quem você é. Aqui você pode ser quem você é. Seja quem você é. E nunca acredite em nenhum recado, ainda que venha das pessoas que mais te amam, os pais, os avós, de que aquele lugar não é para você. Porque isso, por muitos anos e séculos, é isso que foi dito para mulheres, para gays, para negros, para pessoas com deficiência. Não acreditem que nenhum lugar pode dizer, e nenhuma pessoa pode dizer para vocês que isso não é para vocês. Acreditem em vocês. Muito bem. Com essa belíssima mensagem final, Vanessa, que você acabou de falar agora, e que nós do CIA também acreditamos e comungamos da mesma opinião,
a gente começa a encerrar aqui o nosso webinar, agradecendo a presença, então, da Vanessa Lobato, do Teunis Marinho, do Fernando Luciano, a nossa profissional de Libras, a Elisa, e como foi falado, eu já me comprometo em que o CIE irá organizar um webinar exclusivamente para falar sobre a inclusão e sobre a diversidade. Vocês já estão convidados, por favor. Quero agradecer à equipe técnica do CIE, que ajudou bastante, todos que enviaram perguntas, tivemos muitas participações. Peço a todos que acompanhem o CIE nas redes sociais e vejam a programação dos próximos encontros do CIE. E, mais uma vez, então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência e pela disponibilidade de vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.